de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas. Apresentação, Rilvane de Carvalho. Jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Boa noite, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Sou Rilvane de Carvalho e é com imensa satisfação que reencontro vocês no programa Mãos Amigas. Esse programa foi feito para você, ouvinte da RBE. Contamos com a tua participação. Nos envie as tuas histórias, alegrias, questionamentos, teu pedido de ajuda, as tuas conquistas íntimas a partir do conhecimento espírita. Vamos aprender juntos? E o que é que você tem para nos trazer, para nos contar? Manda a tua mensagem para o WhatsApp da rádio, endereçando ao programa Mãos Amigas, 5582-98734-9514, 829-8734-9514. Vamos aprender juntos a partir do conhecimento espírita a respeito dos temas trazidos por vocês. Façamos o trânsito do bem, nos conectando uns aos outros, pois a tua história pode auxiliar a outro ouvinte, servir de espelhamento ao próximo. E iniciemos hoje o programa convidando Jesus para estar conosco. Querido Mestre, amado irmão, bom pastor das nossas almas, guia neste momento esse programa e a todos os ouvintes conectados à RBE. Senhor Jesus, o quanto somos sedentos de Ti, nos auxilia com a Tua luz, nos trazendo sempre inspiração para esse aprendizado. Toca, Senhor, no nosso coração e direciona o nosso caminho para nos aproximarmos a cada dia de Ti. Abençoa cada família conectada ao programa Mãos Amigas, a cada família do nosso Brasil e do nosso planeta Terra. Que todos nós recebamos sempre as Tuas bênçãos, Senhor, que nos guia para a felicidade real. Assim seja. E hoje vamos responder ao questionamento de um ouvinte que enviou para o nosso WhatsApp a sua pergunta, a sua dúvida, nos questionando quanto ao porquê de as pessoas nascerem deficientes e terem autismo também. E no decorrer do programa vamos então falar sobre a pessoa com deficiência nessa visão da doutrina espírita, nessa visão trazida pelos nossos queridos irmãos do plano espiritual. E agora eu vou fazer a leitura de uma carta enviada pela ouvinte Patrícia. A Patrícia nos conta a sua história com o seu filho deficiente e nos diz assim: minha história com o Pedro foi linda, a mais bela e privilegiada que pude ter nessa vida. Através do Pedro, aprendi muitas coisas, e uma delas que acredito ser a principal, ter humildade. Engravidei do meu Pedro com 19 anos,
muito jovem, com muito pouca experiência da vida. Ao saber da gravidez, junto com meu marido, hoje ex-marido, fomos ao médico para assim dar início ao pré-natal. Fiz tudo conforme pedido pela médica. Por falta de experiência minha, nunca achei que alguma coisa estava errada. Só que por volta das 35 semanas gestacional, a médica não me pediu mais nenhuma ultrassom. Eu achei que era normal. O Pedro não mexia muito e também achava que estava normal, já que estava indo na obstetra certinho. Enfim, com 42 semanas, ela resolveu fazer o parto cesáreo, já que não tive contração. Pedro nasceu com 42 semanas, 3 quilos, 650 gramas, 48 centímetros. Chorou muito ao nascer, e ao nascer vi logo algo errado. Seu pé esquerdo tinha um desvio grande. Mal sabia eu que ali seria o mínimo da nossa luta. Durante a noite, na maternidade, em Paulo Afonso, Bahia, dia 23 de fevereiro de 2002, Santa Mônica, a gente não dormiu. Ele chorou bastante. E esse choro foi diariamente, noite e dia, sem descanso. Como seu pé esquerdo era tortinho, precisava de um ortopedista para ajudar no processo de recuperação. Morávamos em Delmiro Gouveia, cidade pequena, sem nenhum recurso médico. Como minha família morava em Salvador, decidimos ir para lá, assim ver o que podíamos fazer quanto ao seu pé. E seu choro infinito, que ele dormia pouquíssimas horas e chorava muito. Ao chegar em Salvador, começou a nossa luta. Primeiro que até os 6 meses o Pedro teria que usar uma bota ortopédica para ajudar as suas articulações. E quando fosse fazer a cirurgia não seria tão grande, já que a constituição óssea é maleável. Mas durante esses 6 meses o pé não era a nossa preocupação. O choro infinito e sua cabecinha que não sustentava, bem molinha. Uma pediatra experiente, ao ver que seus reflexos estavam suspeitos, nos sugeriu procurar um neuropediatra. E mesmo indo em alguns, não fecharam o diagnóstico, achando que ele era normal. Quanto ao choro, não tinha nenhuma patologia que explicasse tanto choro. Ele já estava com 5 meses perto da cirurgia e nada de fechar diagnóstico. Mesmo vivendo em médicos, todos que indicavam a gente ia. Até que uma noite, no meu desespero, 5 meses sem dormir, 5 meses vivendo noites de pânico, sem saber o porquê de tanto choro, infinitos remédios e de nada adiantava. Supliquei a Deus para me mostrar o que meu filho tinha, pois não era normal tudo aquilo que a gente estava vivendo. E uma pessoa indicou a minha irmã um neuropediatra muito bom. Numa tarde de quarta-feira eu fui nela. Ela examinou o Pedro, examinou os exames que ele já tinha, vários de todos os tipos inimagináveis. Olhou para mim e perguntou: "Mãe, você quer saber o que seu filho tem? Ou quer aguardar vir alguém para a gente conversar, visto que eu estava sozinha com o Pedro?" Falei: "Quero saber tudo, não me esconda nada." Ela disse: "Seu Pedro tem paralisia cerebral grave. Tem uma grande lesão no cérebro, que tudo indica que por ele estar enlaçado faltou oxigênio." Essa fala fica mais fácil de entender, sem usar os termos médicos. Ele não vai andar, não vai falar, não vai sentar sozinho, sem que tenha um apoio. Ele não vai entender 100% os comandos, não vai ser normal, será sempre um bebê. E já grande vai desenvolver sérios problemas pulmonares. Chorei, chorei, chorei. Passei 3 dias chorando muito. Parei, olhei para ele e disse: "Filho, nunca mais vou chorar por você ser especial. Te aceito e vamos ser felizes, meu amor." E assim foi. Ele fez a cirurgia no pé, eu sabendo que ele nunca iria andar. Mesmo sabendo, ela fez a cirurgia, mas queria ele perfeito como ele era. Aos 7 meses, fez a cirurgia, ficou perfeita e voltamos para o nosso lar. Ele fazia fisiomotora, fono, hidro,
tudo o que era necessário para ele ter qualidade de vida. Ele era PC, paralisia cerebral, mas era saudável. E assim fomos levando a vida, acompanhado com a neuro devido a problemas que com a idade ia surgindo. Aos 9 anos de idade, eu e o pai do Pedro já não éramos mais casados. Eu morava em Maceió para o tratamento dele. Conheci outra pessoa, me casei e Pedro sempre comigo, sendo zelado e cuidado. Em 2012, em outubro, nasceu minha outra filha Clarice, dia 22 de outubro de 2012. Em 20 de novembro, antes de um mês que Clarice nasceu, Pedro começou com uma dor e vômitos. Eu ainda de resguardo, chamei meu marido e junto com minha irmã que morava comigo, levaram ele na emergência Santa Casa, para assim ver o que estava acontecendo. Ali começou mais um sofrimento. Pedro passou o dia vendo o que era. No final da noite, já não tendo diagnóstico, com abdômen cirúrgico, foi levado para o centro cirúrgico, fez uma laparotomia. Viu que era uma apendicite, só que já estava supurada. Teve infecção generalizada, ficou entubado por 4 meses numa UTI. Eu vivi uma luta gigante, mas sempre pedindo forças a Deus. Não sei até hoje como suportei tudo aquilo. 6 meses dentro de um hospital, tendo que revezar com minha filha ainda bebê. Com 6 meses ele teve alta. Fez uma cirurgia para se alimentar por sonda e teve que voltar com o home care. Muita luta, ele bem limitado e fazendo todos os tratamentos. Físio, nutricionista, fono, pediatra, neurologista. Uma luta sem fim. E eu sempre do seu lado nessa luta, cuidando, zelando. Em nenhum momento reclamei, me culpei. Só agradecia por ele estar vivo. Foi nesse tempo que conheci uma fonoaudióloga que passou a cuidar dele e sempre levando calmaria, amor, paz. Ele sempre ficava muito calmo com a sua presença. Foi aí que vi que o Espiritismo e seu ensino era lindo e de grande ajuda. Comecei a sempre que possível fazer perguntas e tudo que essa profissional falava me ajudava muito. Fizemos um grupo com os profissionais que cuidavam do Pedro e ela, essa fonoaudióloga, desde então todas as manhãs com mensagens lindas que enviava. E isso já tem mais de 4 anos que ela me envia esse alimento espiritual, no qual só me fortalece. Gratidão. Clarice, a irmã de Pedro, pôde conviver com o Pedro, nosso amado, por 4 anos, de alegrias e de muita luta. Um certo dia, Pedro, já bem cansado de sua jornada terrena, no dia 16 de maio de 2016, nos deixou. Fechou seus olhinhos, tão lindos, tão cheios de brilho, seu corpinho tão bem cuidado parou de mexer, sua boquinha de gritar, seu nariz de respirar. Adormeceu meu Pedro. Muita dor, mas imensamente grata por ele ter comigo ficado por 16 anos de puro amor. Sinto muito sua falta, sofro não poder pegá-lo, não posso negar, mas sei que sua missão foi cumprida com louvor. Pedro Henrique Carvalho nasceu no dia 23 de fevereiro de 2002, partiu 16 de maio de 2016. Amor eterno. Que linda história, Patrícia, que você nos trouxe. Eu fiquei em vários momentos com a voz embargada. É uma história de muito amor. Uma história que vai nortear esse programa na noite de hoje para o nosso aprendizado. Muito obrigada, minha irmã. Você é muito querida. Obrigada por ter colocado a tua linda história de amor para com esse filho deficiente. Que Jesus te guie, o Pedro, e a toda a tua família, ilumine a vocês todos. Assim seja. Vamos agora retornar, regressar, buscar nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Jesus, o que é que o Mestre nos alertava, já nos direcionava com relação a esse pensamento da pessoa doente e da pessoa com deficiência.
Antes mesmo de trazermos o conhecimento espírita, vamos ler o Evangelho de Jesus em João, capítulo 5, versículo do 5º ao 9º e versículo 14. Estava Jesus em Jerusalém e tinha um tanque, o tanque de Betesda. E todos acreditavam que quando as águas desse tanque se agitavam, é porque os espíritos superiores poderiam curar o primeiro que descesse nessa água. E estava ali um certo homem enfermo, haviam 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que Jesus não agride a nossa liberdade. Ele nos questiona: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus, vendo um enfermo físico, nessa passagem nós temos uma pessoa, um espírito encarnado, que há 38 anos padecia de uma alteração física, de uma deficiência física. E Jesus diz: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus já vinculando o pecado a uma alteração do corpo físico, solicitando que aquele ser não pecasse mais, para que não fosse necessário uma pena maior, para que não fosse necessária uma expiação maior para a sua corrigenda. Então, já Jesus nos dando esse norte. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 18 ao 22, nós temos a história da mulher hemorroíça, que no meio da multidão, por ter fé, ela conseguiu ser percebida por Jesus. E nos diz o Evangelho: e eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Era a história de uma mulher que possuía uma hemorragia, uma alteração, uma enfermidade do corpo físico. E nessa passagem nós vemos que é necessário ter fé para nos salvarmos. Essa mulher, ela conseguiu ser percebida por Jesus, tocar a veste do Cristo e ser salva por sua própria fé. Em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus afirma: eu te salvei, eu te curei. Na verdade, Jesus sempre retornou ao enfermo. Aquele que desejava ser curado, a tua fé te salvou. Nos apontando que nós precisamos desenvolver essa intimidade com Jesus, essa aproximação das verdades eternas, da reforma íntima, da fé que cura a nós mesmos. Então, somos nós os agentes da nossa cura. Somos nós que, pelo nosso esforço em nos melhorarmos, conseguimos nos desvencilhar das nossas mazelas íntimas. E a partir daí, desse encontro, dessa reforma, nos curarmos. Estabelecermos essa conexão com o divino que está dentro de nós. E nós temos então uma desorientação que a partir do encontro com Jesus se torna uma reorientação de todos nós, da nossa essência, do nosso espírito e, consequentemente, do nosso corpo físico. Agora em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, diz o Evangelho: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou,
este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora nós temos uma enfermidade congênita, um deficiente físico que já nasceu cego, e os discípulos não perguntariam algo que não houvesse nexo, que não existisse coerência na pergunta, mas eles já atribuindo o pecado. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Os discípulos não fazendo uma pergunta aleatória. E Jesus, nessa passagem, diz que esse cego não foi atribuído a ele pecado, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. É Jesus já nos apresentando a possibilidade de uma deficiência física de um espírito que veio como um missionário. Vem com a deficiência física aceita para auxiliar ao próximo, auxiliar a família, auxiliar a comunidade. Esse cego do Evangelho, ele nos auxilia até hoje. Estamos nós aqui, neste momento, lendo essa passagem, estudando essa passagem, porque ele veio nos auxiliar. Então, Jesus também nos dando esse direcionamento que é possível reencarnações com deficiência, mas atribuindo a isso uma missão do Espírito. E eu trago para vocês o poema Romance da Vida, do livro Na Era do Espírito, de Herculano Pires e Chico Xavier, de autoria de Alfonso de Guimarães. Esse poema ele retrata a história pretérita de um menino excepcional, um menino deficiente, cuja mãe se encontrava presente na sessão em que o poema foi psicografado. Chico leu o poema após a psicografia. Naquele momento a mãe não se identificou, mas depois, ao chegar em casa, ela foi intuída, ela entendeu que a história era dela e do seu filho. E eu vou ler para vocês neste momento. No campo em que o luar engrinalda a escumilha, o par freme de amor, a noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor, ela, a fidalga, expunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincera. Desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte, surdo a razão anseia arrojar-se na morte. Corre a choça de taipa, a gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo e no além, o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia a castelã, no refúgio dourado, morre amargando aflita as lições do passado. Pendem alvos jasmins do féretro suspenso, filhos clamam a Deus em volutas de incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama, envelhecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão, pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e mudo em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova. Quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei de amor, no amor se lhe revela. Retorna o corpo denso em aldeia singela. Hoje mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar, não me deixes, meu filho.
O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. E se Deus é bom, meus irmãos, por que as pessoas nascem com deficiência? Se Deus é bom, por que as pessoas adoecem? Por que adoecemos? Porque existem bebezinhos que já nascem doentes, que não vivenciam inclusive o convívio com a família, porque a única experiência que tem é a experiência do ambiente hospitalar. Vamos entender que todos nós somos espíritos. Quando encarnados, estamos habitando o nosso corpo físico. E, por exemplo, alguém que tenha recebido do plano espiritual um corpo físico ajustado, adequado, harmonioso, saudável. Aí, daqui a pouco, por desregramentos de comportamento, por exemplo, irritabilidades constantes, discussões constantes, falta de equilíbrio emocional, ele começa a desenvolver cefaleia, dor de cabeça. Mas ainda continua com os mesmos desregramentos e daqui a pouco inicia um processo de hipertensão arterial. É o seu corpo, como nos diz André Luiz, o nosso corpo, as nossas células são animáculos infinitesimais domesticáveis. E quem é o general que ordena o comando de todas essas células? Somos nós mesmos. Aí aquela irritabilidade constante, a falta de paciência, as agressões verbais, muitas vezes agressões físicas, acabam por comprometer o funcionamento do corpo antissaudável. Aí vem hipertensão arterial, num processo ainda mais grave, até um acidente vascular cerebral. Ou então alguém que recebe um pulmão saudável e começa com o hábito do tabagismo. O tabagismo vai alterando as células pulmonares, das vias aéreas também, traqueia, vai alterando toda a mucosa de boca, a mucosa da traqueia, todos esses órgãos respiratórios e daqui a pouco vem uma doença pulmonar, um enfisema, um desconforto respiratório causado pelo próprio hábito desregrado, afastado do bem a si. Alguém que vem e recebe um fígado adequado, um fígado ajustado, mas começa a desenvolver o etilismo. E o etilismo faz com que as nossas células respondem muito bem, faz com que exista um desregramento do corpo físico e daqui a pouco o fígado não começa mais a funcionar bem. E tantos outros órgãos, como também o nosso próprio cérebro é alterado. Então essas impressões, essas alterações energéticas vão ficar registradas no nosso perispírito. Nós somos herdeiros de todos os hábitos bons e ruins que cultivamos. E isso fica impregnado, fica registrado no nosso perispírito. No nosso desencarne, tudo o que buscamos vai ficar registrado no nosso espírito, que somos nós. Na outra reencarnação, como não conseguimos desfazer aleatoriamente tudo o que cultivamos, essas alterações energéticas elas vão vir presentes no nosso corpo. Então, daí vem a importância do autocuidado, do zelo com o pensamento, com a atitude, inclusive com as palavras, que também são fontes de energia. Até o nosso pensamento emite energia. E nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo por nós. A partir do nosso descobrimento, nosso despertar da consciência, começamos então a moldar, a segurar, a conter essas más tendências. Porque se for necessário, nós viremos com alteração física em decorrência, muitas das vezes, do nosso próprio desregramento. Então, pensando desta forma, onde estão os paralíticos, os cegos, os leprosos dentro de nós?
Porque muitas vezes existe um corpo físico ajustado por fora, bem bonito, arrumado, mas por dentro, já na questão espiritual, o espírito já está bastante prejudicado. Aquela fonte de energia já não está tão luminosa, não consegue ser por seu próprio desregramento. Ainda não houve uma externalização, porque a doença está na periferia do problema. Ainda não houve uma externalização, mas o espírito já está adoecido. E doentes somos todos nós ainda nesse processo. Estamos em processo de adquirir gradativamente saúde íntima, saúde espiritual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Ou seja, a moléstia perdurável, que perdura, que é longa, que aflige o corpo físico, ela guarda no corpo espiritual as suas causas profundas. André Luiz nos alertando em toda a sua obra, todos os livros que André Luiz nos trouxe por meio da linda psicografia de Chico Xavier, ele nos faz essa correlação saúde e espiritualidade. Saúde física, saúde espiritual. E ele ainda, agora no livro Ação e Reação, nos diz: a criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Então, a minha deficiência moral, eu que vou precisar acolhê-la. Eu que vou precisar reformar a mim mesma para retirá-la, ou pelo trabalho, pelo esforço, no bem, ou então com o pranto da expiação, se for necessário. Porque isso tudo tem a ver com a nossa colheita. E Deus permite que todos nós colhamos o bem e também o nosso afastamento do bem, que é essa dor, a expiação, para que possamos aprender. Eu gostaria de questionar vocês, já imaginaram dependentes químicos de longas datas, várias e várias reencarnações na dependência, sem conseguir desvincular-se da dependência? Quando o espírito, na primeira oportunidade, já envereda para a dependência química, sem conseguir reajustar-se consigo mesmo. Imagine esse espírito, por conta do seu próprio afastamento do caminho traçado por Jesus, ele vir com uma deficiência física importante, no leito de dor, passar uma encarnação inteira sendo cuidado e dessa maneira se afastar da dependência. Meus irmãos, se esse irmão deficiente, reencarnado, dependente químico de longa data, se ele consegue uma encarnação onde ele passe 20, 30 anos afastado das drogas, afastado da dependência, são 30 anos de abstinência, para que ele consiga se desvencilhar da dependência química que não conseguiu de outra maneira, porque Deus é justo e Deus é muito bom. Não existe erro na providência divina. Está tudo tão bem ajustado. Agora, quando nós temos essa consciência, apenas agradecemos. Obrigado, Senhor. Porque meu filho, apesar de ser sofrido para mim, para a minha família e para ele, ele está tendo a possibilidade dada por ti de regenerar-se, de reencontrar-se com o divino, de se aproximar de Deus. Isso é bênção. Nós tivemos, em meados de 2016, um surto de microcefalia. O Ministério da Saúde, ele registrou, em 2016, cerca de 1.749 casos no Brasil catalogados de microcefalia, fora os casos que não foram registrados. Mas André Luiz nos diz que a criação de Deus é gloriosa à luz, então não tem erro. Esses irmãos vieram com um propósito divino, muitas vezes de auto-reajustamento, mas também de reajustamento de grande parte da sociedade,
Porque todos nós vivenciamos uma experiência ou outra com alguém que teve microcefalia. O Estado precisou reorganizar-se para acolher esse público. As famílias, quanto aprendizado. Os vizinhos, as escolas, todos com essa vivência desse grupo que reencarnou com microcefalia, todos nós estamos tendo vivências ricas. Porque eu preciso auxiliar o próximo se estiver perto de mim, a se reajustar. Aquela mãe, um abraço, um sorriso, um apoio. Eu me ajudo ajudando ao próximo. E todos nós podemos fazer. Então, quanto auxílio veio nesse surto aí de microcefalia que tivemos? No Céu e Inferno, trazido por Kardec, nós temos o Código Penal da Vida Futura. É um tratado de jurisprudência espiritual. E o que é que a espiritualidade nos diz? Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Ou seja, nenhum de nós está marginalizado da bondade divina, está à margem dessa bondade. Todos nós temos Deus como Pai e Ele nos tem todos como filhos. E quando ele diz que Deus não repudia nenhum de seus filhos, é porque não repudia. Mas ele dá a oportunidade de cada um receber o mérito da sua própria obra. Joana de Ângeles, no livro psicografado por Divaldo Franco, Leis Morais da Vida, ela nos faz essa colocação. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a ensancha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe, por vaidade ferida, o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. É Joana fazendo um chamado aos pais que aceitem os seus filhos como vieram. Muitas vezes esses pais, eles fazem parte da legião de Maria. Maria que tanto assiste os espíritos enfermos necessitados de deficiência física na reencarnação. E esses pais abrem os braços ao amor, aceitando fazer parte dessa legião bondosa que acolhe aquele espírito enfermo para assisti-lo com amor e a partir daí ele conseguir se restabelecer consigo mesmo. E Joana nos pede, esquece-lhe a aparência, não dá valor ao que é externo. Ele está sendo tratado por dentro e assiste-o com amor. Porque o amor que nós podemos doar a qualquer um dos nossos irmãos, e em especial ao irmão deficiente, ao irmão doente, como os enfermos que estão nesse momento nos hospitais, nas unidades hospitalares, nos home cares, internos em casa, todos podem ser assistidos com o nosso amor. E não podemos negar por vaidade ferida, por ter vergonha da sociedade, de mostrar o seu filho deficiente. Que bom, meus queridos irmãos, que hoje, nesse processo de mundo em regeneração, em transição para um mundo regenerado, nós estamos tendo várias campanhas contra a discriminação, campanhas de acessibilidade, para incluir o deficiente na sociedade a cada dia mais. Quantos aplicativos nós temos hoje voltado para a pessoa com deficiência? Isso é um avanço muito grande. Então, pensando na solicitação de Joana, que nenhum pai, que nenhuma mãe, que nenhum familiar, por vaidade, deixe de amar o seu deficiente. Tenha vergonha de sair com ele. Que possamos encarar essa necessidade, nos dando as mãos uns aos outros, entendendo que Deus está sob o controle de todos nós.
Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, psicografada por Divaldo, ela diz: o amor não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Sempre. Se você, na dúvida de como fazer, se coloca no lugar do teu filho. Se fosse eu no lugar desse deficiente, o que faria? O que eu gostaria de receber? Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, entendemos um pouquinho melhor da maneira como ele gostaria de ser tratado. E quando a Amélia Rodrigues diz ama, e ama sem limite, porque o amor sempre vai sair vitorioso. Imagine uma reencarnação muito difícil, de uma deficiência física importante. E esse espírito recebe uma família muito amorosa, que cuida, que zela do corpo físico da melhor maneira possível, que faz prece junto a esse deficiente. É gratidão eterna, meus amigos. Esse espírito jamais vai esquecer da mãe querida que lhe cuidou, do pai querido que lhe assistiu, da avó, da tia, da família, dos amigos, jamais. Porque no momento que ele mais precisou, teve o teu braço, teve o teu carinho, teve o teu afago. E nós temos o espírito de Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, e eu achei muito interessante trazer para vocês a solicitação de guias e mentores aos futuros pais do espírito deficiente que iria reencarnar. Então, a espiritualidade, já o pai encarnado e a mãe encarnada, eles fazem essa solicitação. Durante o sono, nós temos o nosso desdobramento. E a espiritualidade se aproxima e questiona. Olha que pedido lindo! E eles estão solicitando a paz com débitos gravosos. Eles solicitando com amor que esses pais em débito aceitem o filho deficiente no seu lar. Esse filho também com débitos gravosos, espírito endurecido, necessitando dessa corrigenda. E a espiritualidade diz assim: que pratiquem pelo amor do Divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade. Porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução, para os estados compensadores e felizes. Então, só uma solicitação amorosa, olhe, prestem atenção, recebam esse irmão nosso. Para a tua própria oportunidade de edificação, para a tua própria evolução, teu ajuste com o divino, aceita. É um pedido muito amoroso. E temos nós o nosso planejamento reencarnatório. O nosso corpo físico, ele não é preparado aleatoriamente. Cada corpo é para cada espírito, ideal para cada um de nós. No livro Missionários da Luz, André Luiz, ele nos descreve a preparação do corpo físico a ser utilizado pelo espírito reencarnante. Então, existe um projeto, um desenho, uma arquitetura divina muito bem elaborada para cada um. Inclusive, ele descreve espíritos que necessitam reencarnar e depois de um certo tempo adquirir uma deficiência física, ou então uma alteração cardíaca, por exemplo. Existem pessoas que nascem saudáveis, mas existe um planejamento reencarnatório de adoecer com X idade, para que ele consiga, com aquela enfermidade, despertar aprendizado. Mas muitas vezes não está no nosso planejamento o adoecer, e por conta do nosso desregramento, das nossas atitudes desviadas, desvinculadas do bem, nós adquirimos o adoecer. Por isso, nós, nesse momento, ressaltamos a importância do nascer. Aborto de maneira alguma, queridos. Porque existe necessidade dos espíritos que estão nos ventres reencarnarem. Ah, mas na ultrassom foi percebido que ele tem anencefalia, que vai
desencarnar com um breve tempo de vida, deixa ele vir. Porque aquele tempo de uma semana, de um mês, é importante para o ajuste daquele espírito. E é importante, inclusive, para os pais vivenciarem isso com ele. Deixa. A doutrina espírita nos esclarece o quanto é importante nós estarmos sempre contra o aborto. Aborto de maneira alguma. O aborto ele jamais deve ser provocado. Deixemos que a lei divina nos guie, sem sermos nós contraditórios a essa lei, sem sermos nós os agressores do espírito reencarnar, que queria reencarnar. Aí eu digo a vocês que diante do amigo que não é deficiente, vamos diminuir esse D e vamos aumentar a palavra eficiente. Diante desse amigo, nós podemos ter um trato amigo, tratá-los como amigo. Ele nesse momento está passando pela deficiência, surdez, deficiência intelectual ou qualquer outra, autismo, como a ouvinte nos questionou, ou então ele está passando por uma síndrome de Down. Vamos ter diante deles um trato amigo, tratá-lo como amigo. Nesse momento é deficiente, mas eu quero a amizade dele eterna, para sempre. Vamos enxergá-lo além das suas limitações, muito além das suas limitações, espíritos imortais. Não julgá-los de nenhuma maneira, porque nós não sabemos se na próxima encarnação seremos nós deficientes físicos, deficientes intelectuais, deficientes visuais. Ou então se nós já passamos por isso na encarnação anterior. Então não julgar de nenhuma maneira. Ele está cego porque provavelmente fez isso ou aquilo. Não, isso não. Porque nós não temos condição de julgar a ninguém. Só quem pode ter esse estabelecimento do que realmente nós somos e fizemos é Deus. São os nossos amigos mais evoluídos. Deixa-me ajudar outras pessoas. É você oferecer a possibilidade do outro de auxiliar também. Mas ele não sai da cama. Mas se ele consegue te entender, e mesmo que você perceba que ele não te entende, solicita. Oi, meu irmão, oi, meu filho. Eu vou precisar fazer uma prova. Me ajuda, faz uma prece por mim. É você dar a oportunidade ao outro de te ajudar. Mesmo que seja em prece, mas ele desenvolver esse contato com o divino. Esse contato contigo de se sentir útil. Fala comigo, é falar para com ele, olhar nos olhos, abraçar, querer bem, fazê-lo sentir-se amado. Brinca comigo quando é criança, ou mesmo quando ainda tem, pela deficiência intelectual, desejo de brincar, brinca. Se aproxima, chega perto, doa do teu tempo. Incentiva-me, você pode. Seja uma criança com autismo, com vários comportamentos auto ou hétero, agressivos. Mas a mãe diz, meu filho, eu preciso da tua ajuda, me ajuda a carregar essas sacolas do supermercado. Faz ele entender que é importante. Meu filho, vamos rezar junto comigo, vamos fazer essa prece para ajudar aquele nosso irmão. E ensina, educa aquele espírito. Mas ele não consegue ficar concentrado. Então, durante o sono, assim que ele adormecer, faz a prece e solicita a sua presença, para que te auxilie a mãe, o pai, aquele que ama a avó. Tem um amor tão grande pelos espíritos que estão ali reencarnados juntos. Façam preces para que Jesus o oriente. Conversem com ele assim que adormecer. Enquanto seu espírito está por ali em desdobramento, conversa, orienta, pede calma, pede auxílio. E reza com ele, não apenas por ele, mas junto dele. Se aproxima desse doente, desse deficiente, ou doente ou deficiente, são coisas distintas. Existem deficientes que adoecem, como a Patrícia falou, no início do nosso programa, no seu depoimento. O Pedro, ele tinha deficiência e depois foi adquirindo outras doenças que o fizeram padecer, desencarnar. Mas reza com ele também junto, aceita e ama. Aceita e ama o deficiente que está junto de ti, no teu lar, na tua escola. Muitas vezes é um professor que lhe dá
com esse grupo de deficiente que recebe na sua sala. O deficiente é para você mesmo, tio, é para você mesmo, professor. E Joana ainda nos diz no livro Leis Morais da Vida, diante deles, os sofredores de qualquer jaz, policia a conduta no ato de ajudá-los. Uns abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado, a saturação logo nos primeiros tentames. Isto quando não exteriorizam o azedume e a censura rude. Estão na prova hoje os que não souberam utilizar-se dos bens da vida com a necessária correção no passado. Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, burilamento. Batem-te à porta, buscam-te o socorro, pedem-te compreensão, não lhes recuse o amor. Olha, Joana, mais uma vez, solicitando e nos alertando que existem familiares que abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado. Ah, que pena! É aquele pesar, tem peso. Que pena que ele é assim. Que pena que não fala, que pena que não ouve, que pena que não compreende bem. Que pena que não come sozinho, que pena que usa sonda, que não consegue alimentar-se por via oral. Que pena. E é pesado, meus irmãos, o enfado, a saturação. E o ideal é que a gente não enverede para o azedume e para a censura rude. É que bom, Senhor. Que bom que Ele está perto de mim, porque se veio é porque eu preciso dEle e Ele precisa de mim. Lembram do poema? História de amor, que terminou partindo para o trágico, e depois um reajuste, mãe e filhos, juntos, num reajuste íntimo. É uma dor, como diz Joana, que burila, é uma dor que edifica, é uma dor que transforma. Vamos todos juntos, então, com esse pensamento. Todos nós, espíritos adoecidos ainda, mas no processo de saúde, de despertar para a saúde. Vamos juntos, meus irmãos, nos auxiliarmos, desenvolver esse planeta, de mãos dadas, apoiando, aceitando, incentivando uns aos outros. E como então fazer para prevenir a deficiência? No Livro dos Espíritos, questão 257, a espiritualidade nos fala de sermos homens de bem, homens e mulheres de bem. E como fazemos então para nos melhorarmos, para não necessitarmos de uma deficiência futura? Dome suas paixões animais. Olha o que a espiritualidade está nos dizendo. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Então vamos, a partir de hoje, nutrir bons sentimentos, termos boas atitudes. É isso que a espiritualidade nos orienta. E eu gostaria de fazer também um alerta para aqueles pais que não conseguiram cuidar do seu deficiente e que o abandonaram, o desprezaram, receberam no seu ventre, receberam no seu lar, mas não conseguiram dar conta desse cuidado. Se perdoem, meus irmãos. Se perdoem e corrijam o máximo possível que possam esse passado. Se já é um espírito que desencarnou o deficiente, peça muito perdão a ele, abra o seu coração para o amor, entendendo que naquele momento vocês não puderam doar nada a mais, porque nós só podemos doar ao outro do que temos. Vamos seguir adiante, nos perdoando ao nosso próximo, solicitando de Deus a corrigenda necessária, sempre ajustada para nós mesmos. Sigamos adiante. E Joana diz no livro Responde, Joana de Ângeles responde o livro, faze uma avaliação honesta
de tua existência, sem consciência de culpa. Olha a Joana aí nos ressaltando isso. Sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista. Eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque fulano, porque começa a jogar, é o jogo da culpa. Sem coerção de qualquer natureza. E logo, depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Nós temos liberdade para sermos felizes, vamos buscá-la. Vamos nos empenhar para tê-la, nos esforçar. Quanto mais existir esse esforço, mais a espiritualidade investe em nós. E em sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 4, versículo 8, nos diz: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sabem aqueles pecados que nós nem damos conta de lembrar, porque a lei do esquecimento não nos permite? Porque quando erramos e conseguimos lembrar do erro, dói. Imaginem a multidão de pecados que já cometemos pela nossa ignorância, espíritos equivocados. Aí Pedro nos diz que o amor cobrirá a multidão de pecados. Amemos, ouvintes da RBE. Amemos e vamos sanar a multidão de pecados que já trazemos, para que a partir de agora consigamos progredir melhor, mais leves, mais suaves, mais iluminados, mais espiritualizados, mais divinizados. E por aqui vamos iniciando os ritos finais do programa Mãos Amigas. E eu questiono a você, ouvinte da RBE. Você tem uma história com a deficiência? Convive ou conviveu com algum deficiente? És um deficiente? Compartilha as tuas vivências conosco. Manda a tua história para o WhatsApp da rádio, endereçando-a ao programa Mãos Amigas, no número 55829-8734-9514. 98734-9514. E aproxima o teu coração do nosso. Você tem alguma história com a dependência química? Você é um dependente químico ou tem algum familiar dependente? Tem alguma dúvida com relação a isso? Solicita auxílio? Vamos fazer esse trânsito no bem. Nós contamos com a tua participação. Eu não os vejo, mas os sinto profundamente. E nesse momento eu peço a Jesus, a Maria, que vocês se conectem conosco, com todos nós trabalhadores da RBE. Façamos juntos uma prece em prol das pessoas com deficiência do nosso Brasil, do nosso planeta Terra. Vamos agradecer a Patrícia e ao Pedro Henrique e ao ouvinte que nos perguntou sobre o autismo, por sua participação, e solicitar a Jesus que os abençoe profundamente. Senhor Jesus, direciona as tuas bênçãos a essas famílias e estende, Senhor, a tantas Patrícias, a tantos Pedros que neste momento estão encarnados e sofridos no planeta. Abençoa cada um, a cada familiar, a cada deficiente, que possam suportar com amor, com a tua presença, essa prova. Esse momento, Senhor, tão edificante para cada um deles. Incentiva, orienta e ensina a todos nós a amarmos os nossos irmãos deficientes e a nós mesmos, Senhor, a cultivarmos o amor dentro de nós. Neste momento também te solicitamos que abençoe, que fortaleça, que dê firmeza de fé aos nossos irmãos com ideações suicidas. Que eles possam ser tocados por ti, Senhor, quanto à importância de permanecerem aqui nessa jornada tão importante para todos nós, que é uma bênção a reencarnação. Que sejam firmes no propósito de permanecerem nessa escola e que só tu, Senhor, possa nos retirar daqui no momento adequado. Abençoai a todos nós. Até semana que vem, queridos amigos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e com Maria.
E agora eu vou ler para vocês o poema da gratidão do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, que tem tudo a ver com tudo que estudamos, com tudo que vivemos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bragato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, ouvintes da RBE, vocês nasceram para serem felizes.
peguem a vossa cruz e sigam Jesus. Que o grande Mestre abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Assim seja.